Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, preparados para mais uma aula de história. Olha só, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Desde o início do capítulo, nós viemos aí trabalhando com a agricultura, a transição da coleta para a agricultura. E hoje a gente vai trabalhar dois tópicos. O primeiro deles é o uso da terra no Brasil, como é que essa terra era utilizada, tá? E o território brasileiro até 1500, ou seja, antes da chegada dos nossos colonizadores aqui no Brasil. Então é o seguinte, olha só, a gente vai abordar, primeiramente, para que nós iniciemos essa aula de hoje, alguns dos povos que iniciaram a agricultura no nosso país, tá? E a ocupação da região amazônica, pessoal, ela ocorreu há mais ou menos 3.000 anos atrás, tá certo? Então, ó, nas áreas de ocupação do Brasil, a gente tinha os índios marajoaras. Eu acho que até coloquei aqui. Marajoaras, tá vendo? Ó, o Brasil, o território brasileiro até 1500 e o uso da terra no Brasil. Então, a gente tinha esses povos que eram chamados de marajoaras, tá? E eles formavam os chamados tesos. Ah, professora, mas o que são os tesos? Os tesos, pessoais, eram montes elevados, tá? Que serviam como um projeto de terra para esses marajoaras. Então, os tesos, né, eles protegiam esses povos das inundações dos rios. Olha que interessante. Então, eu tinha lá elevações de terra que protegiam os povos marajoaros das inundações dos rios. Lembra que a gente falou na aula passada do Rio Nilo? Lembram? Então era mais ou menos por ali. Lembram que quando o rio estava cheio, inundava tudo, tinha os seus malefícios e tinha os seus benefícios. Então, esses tesos, esses montes, são justamente montes que protegiam esses povos naquela época. Protegiam-nos da inundação, tá bom? Então, ao redor desses montes, ao redor desses tesos, havia partes baixas, partes rebaixadas, onde na época de seca a água ficava armazenada. Então, é basicamente aquilo que a gente viu na aula passada, só que em relação ao Rio Nilo. Então, quando tinha a seca, né, a água que estava ali armazenada servia de alguma forma, né? Então, em cima desses montes, o que é que os marajoaras faziam? Eles construíam as suas moradias como forma de se proteger, né? É só vocês lembrarem das favelas, não são construídas nos altos, né, das montanhas. Então, os marajoaras utilizavam os montes para construir as suas moradias, tá certo? E eles cultivavam o quê? O que eles cultivavam? Mandioca. A mandioca foi um dos primeiros alimentos a ser cultivado pelos marajoaras, por esses primeiros povos que observaram e conseguiram manusear a terra e utilizar a agricultura como meio de sobrevivência, tá certo? Então, a mandioca, como eu disse, foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas. Domesticadas no sentido de ser utilizadas, por esses povos, né? Então, no território brasileiro. Então, esses povos, eles são muito conhecidos pela arte. Ah, professora, que arte é essa? A arte da cerâmica, que tinha muita beleza e policromia. A policromia, pessoal, seria aí a mistura de diferentes cores, de diferentes colorações. Então, esses povos, eles eram conhecidos pela arte que eles faziam nessas cerâmicas, como vocês vão poder observar no livro, lá na página 27, né? Tem alguns vasos e tudo. Vocês podem até pesquisar na internet se tiverem curiosidade sobre o assunto, tá certo? Já na página 28 do livro de vocês, ó, essa página aqui, tem aí um textinho
que fala da coivara. A gente vai entender o que é isso daqui a pouco, tá certo? Então, o que é que a gente tem que ter em mente primeiro? Quais as modificações podem ser observadas no ambiente onde vivem e a função desse ambiente para esses primeiros povos que habitaram o Brasil antes de 1500, né? Que são, no caso, os indígenas. Então, pessoal, quando a gente fala de interferência humana, a gente lembra de quê? De desmatamento, né? Quando a gente fala de interferência, é porque alguma coisa está intervindo na natureza, né? Interferência humana. Então, a interferência humana, ela tem uma historicidade, ela tem uma história. E no Brasil, elas foram iniciadas há milhares de anos, tá? Então, essa intervenção humana no Brasil, ela foi iniciada, ó, há muito tempo atrás. De que maneira? Muitos povos indígenas, esses povos indígenas, ainda praticam essa técnica. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Que é a técnica da coivara. Ah, professora, mas que técnica é essa? O que é que eles faziam? Eles queimavam as matas para eles terem aquela abertura. Então, essa técnica consiste em queimar a mata nativa, né, a mata natural, abrindo espaço para quê? Para a construção de moradias e para plantio, tá? Então, eles queimavam para construir suas casas e para plantar, tá certo? Nos quais eles aproveitavam as cinzas para adubar o solo. Olha só. Então, a coivara é uma técnica que eles utilizavam para quê? Queimar aquela plantação, construir suas moradias, plantar o alimento e ainda por cima utilizar as cinzas daquela queimada para adubar o solo, para deixar aquele solo fértil para a plantação, tá bom? Então, ó, vamos refletir um pouco, né? Apesar de o índio, do Marajoara, nesse caso como a gente está falando, apesar desses povos indígenas, eles terem uma relação muito mais harmônica com a natureza do que nós, por exemplo, que não somos indígenas, porque eles dependem exclusivamente da natureza para sobreviver, então eles têm uma relação harmônica e de mais consciência do que nós. Mas, apesar disso, tá? Isso não implica dizer que eles não interferiram na natureza. Interferiram na natureza, sim, tá? Essa técnica é um exemplo de intervenção da natureza por esses povos, entendem? Então, pessoal, apesar dessa relação ser muito mais harmônica por parte deles, eles também retiraram, apesar deles retirarem somente o necessário da natureza para sobreviver, isso não implica dizer que eles não interviam na natureza, tá? Então, mas, contudo, as modificações ambientais, elas aconteceram em longa escala, certo? E tiveram consequências a longo prazo. Começaram a ser praticadas com a chegada dos nossos colonizadores aqui. Então, isso se intensificou, ó, coloquei assim, intensificação das modificações ambientais em 1500. Então, apesar desses povos que aqui habitavam antes da chegada dos colonizadores intervirem na natureza de alguma forma, isso aconteceu a longo prazo, né? Não era uma coisa que dava para ser tão prejudicial, vamos assim dizer. Só que quando os colonizadores aqui chegaram, eles começaram a desmatar muito, a explorar o nosso país. Então, foi isso que os portugueses fizeram, né? Eles pegaram mão de obra indígena, como a mão de obra indígena não dava. Lembra que teve a coisa dos africanos vieram para cá escravizados. Então, eles tinham muita mão de obra e eles fizeram o quê? Aproveitaram as nossas riquezas. E uma das riquezas que foram mais aproveitadas foi o chamado pau-brasil, que é uma árvore que deu origem ao nome Brasil, tá? Então, nessa época, pessoal, a extração de pau-brasil pode ser identificada como apenas uma das atividades que iniciou o desmatamento da Mata Atlântica, visando o acúmulo de riqueza pelos portugueses. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar no WhatsApp para tirar.
Então, pessoal, concluam aí com vocês essa questão da intervenção. Leiam o texto da página 27 e 28, que fala justamente sobre tudo isso que eu falei aqui e um pouco mais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!